Olá! Hoje nós vamos falar de um país que eu tenho certeza que entra na lista dos 10 mais desejados de todas as pessoas, a Turquia. É a terra do Gran-Bazar, o maior e mais antigo mercado coberto do mundo, construído em 1461. Ele é um símbolo de Istambul. Vamos ao número do local, que é impressionante. São ao todo 30 mil metros quadrados de área, 18 portões, 2 mesquitas, 60 ruas, 4 fontes e cerca de 5 mil lojas e ateliês que vendem tapetes, couro, joias, antiguidade e todo tipo de especiarias. O público varia de 250 a 400 mil visitantes por dia. Não é mesmo impressionante? Terra do famoso café turco. Patrimônio da Humanidade e bem imaterial tombado pela Unesco. A bebida, feita a partir de um método de infusão, é completamente diferente de qualquer outra. Isso porque aqui não se deve filtrar o café. Para fazer o café turco, os grãos moídos são cozidos em uma sesve, uma pequena panela de latão também conhecida como ibrik, geralmente com açúcar. Para pedir o seu café na Turquia, é melhor especificar a quantidade de açúcar que você deseja, sem açúcar, com um pouco, semidoce ou doce. Há um provérbio turco que os amantes do café adoram citar. O café deve ser preto como o inferno, forte como a morte e doce como o amor. E o café turco não deve ser consumido rapidamente como um café expresso. Beba um pouco, fale e repita. O café turco deve ser um assunto social. E para acompanhar o doce típico local, os Turkish Delight feitos de gel de amido e açúcar. A Turquia também é a terra da cerâmica Iznik, que mescla florais chineses com padrões arabescos otomanos que expressam todo o luxo do sultanato. É a cara do país. E também é a terra do olho turco, que eles chamam de Nazar e que acreditam terem poderes de proteção. Mas o olho, ele é turco ou é grego? Nenhum dos dois. O olho é egípcio. Vários pendentes azuis do olho de Horus foram escavados no Egito e, de certa forma, são os antecessores do olho turco. Quando falamos de Turquia, estamos falando de um destino que já foi palco de diversos acontecimentos históricos. E resumir um pouquinho disso tudo aqui não foi uma tarefa fácil. Entender algumas coisas te ajudam a aproveitar muito mais uma viagem para lá. Primeiro de tudo, quem são os turcos? É muito comum confundir povos e religiões da área, levando a embaralhar etnias e crenças, línguas e origens. É importante diferenciar grupos étnicos de grupos religiosos. Persas, árabes, turcos e curdos são etnias, ou seja, um grupo que se identifica através de relações de ancestralidade, linguística e história. Então, por favor, não chame um turco de árabe e nem um árabe de turco. Os árabes já são um grupo étnico surgido na Península Arábica, região da Arábia Saudita, Iêmen e Emirados Árabes, por exemplo. Maomé, o profeta fundador do islamismo, era árabe e a religião nasceu desse povo. Num esforço de conversão para levar sua crença a outros povos, os árabes chegaram a outras regiões. O sultanato de Osmã deu origem ao Império Turco Otomano, expandindo a influência dos povos turcos convertidos ao Islã por toda a região. O mega-estado otomano existiu até 1924 e dominou todo o Oriente Médio. Quando um cidadão árabe viajava pelo mundo, ele viajava com um passaporte turco-otomano, ao qual estavam submetidos. Então é daí que vem a confusão entre árabes e turcos. A sua cidade mais conhecida, Istambul, já teve o nome de Bizâncio até 330 d.C. e Constantinopla até 1453. Quando acontece um episódio que entrou para a história, a queda de Constantinopla.
Foi nesse dia que o Império Otomano, liderado pelo sultão Mehmed II, tomou a cidade, acabando com o Império Romano do Oriente. A ocupação da cidade foi rápida e uma das primeiras ações do sultão foi descaracterizar a Basílica de Hagia Sofia, que era uma igreja cristã ortodoxa, e transformá-la em mesquita. Hoje é um museu e dá para entender por isso a sua importância tanto para cristãos como para muçulmanos. E o país, com a configuração atual, só surgiu na década de 1920. O general Mustafa Kemal, fundador da Turquia moderna, fazia parte de um grupo de jovens turcos que conseguiu pôr fim ao regime do sultanato no início do século XX. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano encontrava-se à beira do colapso. O general Kemal assumiu a liderança da resistência nacional e ergueu uma nova nação das ruínas do antigo império. Assim surge a República da Turquia. E Mustafa Kemal recebe o título de Atatürk, que significa o pai dos turcos. E mesmo Istambul, sendo a maior cidade do país, em 1923 retiraram dela o título de capital e transferiram para Ankara, que era o QG das forças liberais. Istambul ocupa os dois continentes, com o Estreito de Bósforo separando Ásia de Europa. É a única cidade do mundo nessa condição. A cidade oferece muita coisa para ver: a Mesquita Azul, o Palácio Topkapi, a Torre de Gálata. A Turquia é rica de lugares para você incluir no roteiro. Bodrum é um cantinho especial na Turquia. A cidade, banhada pelo mar Egeu, é famosa pelas águas cristalinas que rivalizam com as vizinhas praias gregas, com suas casinhas pintadas de branco. A Marina de Bodrum, renovada recentemente, com palmeiras e um pier cheio de restaurantes e lojas, é um bom lugar para se passear. Cidade natal de Heródoto, o grego considerado o pai da história, ainda vemos na cidade o Castelo de São Pedro, construído pelos Cavaleiros Cruzados em 1402. Bodrum é para você deixar para o final da viagem. É um lugar para ir e relaxar. É um reduto de verão, a Riviera Turca. Sem esquecermos de Éfeso, uma das 7 congregações citadas no livro do Apocalipse, foi aonde parte do Evangelho de João foi escrito, local do primeiro e segundo concílio cristão de Éfeso e a casa de Maria, mãe de Jesus. E a espetacular Pamukkale, que significa castelo de algodão em turco, um conjunto de piscinas termais de origem calcária, uma beleza surreal. Vale a pena se programar para visitar o local no pôr do sol. Assim você dribla os turistas e o local fica ainda mais lindo. E ao falar de Turquia, é inevitável falar de Capadócia, um dos lugares mais surpreendentes do mundo. Conhecida por sua singular paisagem lunar, as incríveis formações rochosas têm um cenário único no mundo, capaz de tirar o fôlego de todos. Segundo os arqueólogos, existem mais de 100 cidades que estão abaixo da terra e apenas 36 delas foram abertas. As cidades surgiram entre os séculos 6 e 7, quando exércitos persas e árabes invadiram a região e os cristãos que viviam no local foram obrigados a fugir nos túneis secretos. As cidades nunca foram usadas de forma permanente, mas sim para se esconderem da perseguição religiosa. Existem cidades com mais de 85 metros de profundidade e que abrigaram cerca de 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Houve períodos em que as pessoas tiveram que ficar até 4 meses debaixo da terra. Agora toda essa beleza tem que ser vista lá de cima, com passeios de balões que saem logo cedo. Durante a montagem do equipamento, oferecemos um café da manhã no local onde o balão será inflado. Como essa é uma das principais atrações da região, agendamos o seu passeio de balão com muita antecedência. Cada balão tem um número limitado de pessoas, o que proporciona que todos acompanhem um maravilhoso nascer do sol. O voo é feito tão suavemente que você mal percebe que ele saiu do chão e dura em média 1 hora. Sobrevoar essa paisagem é uma das experiências que, sem dúvidas,
ficará marcada na sua memória para sempre. E por fim, a magia rodopiante dos derviches, fundada pelos seguidores de Rumi, um poeta persa do século XIII, que propõe que a música e a dança podem ajudar as pessoas a alcançarem um estado de êxtase, purificando a alma. Durante a cerimônia, acredita-se que o poder divino entra pela palma da mão direita, apontada para cima, passa pelo corpo e sai pela palma da mão esquerda, apontada para baixo, em direção à terra. E se você se animou com tudo isso, a Stroll tem uma viagem em grupo já confirmada para o segundo semestre de 2021, que inclui a Turquia com a Capadócia. E até lá, continua aqui no Olhar Stroll, um mix de turismo com conhecimento.